A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar a conversão de um carcereiro. E é narrada a história de Paulo e Silas que evangelizavam a palavra de Jesus. E a várias cidades eles levavam o conhecimento que Cristo havia deixado aos discípulos. E ele, Paulo, como discípulo de Jesus, e levando Silas junto para poder o ajudar e auxiliar nessa conversão, acabaram sendo pegos em uma certa cidade ao levar esse evangelho. Algumas pessoas não aceitavam, alguns líderes não gostavam dessa nova filosofia de vida que era pregada por Paulo e por Silas, que era o evangelho de Cristo. E assim foram pegos, presos e foram açoitados. Em uma situação normal, a pessoa seria trancafiada, iria lamentar, ficar triste, até mesmo se arrepender de ter levado a palavra de Deus. Mas diferente disso, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, cantavam na prisão e mostravam a Deus que, em momento algum, estavam arrependidos de terem feito aquilo que Jesus os convidava a viver. E sabemos bem que faziam essas atitudes de alegria e de louvor a Deus porque tinham consigo o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo conosco, nós damos muito mais valor à salvação do nosso espírito do que à salvação da nossa carne. Apesar de sentirem dor, sentirem todas as angústias que os homens sentiam, eles tinham a esperança no Espírito Santo. Porém, Deus estava com eles devido ao Espírito Santo, que os defendia e os protegia de todo o mal. E com isso, houve uma grande explosão na prisão e assim arrebentou a porta de todas as celas daquela prisão onde Paulo e Silas se encontravam. O carcereiro que estava ali ficou extremamente preocupado com isso porque ele fazia parte daqueles que maltrataram Paulo, Silas e todos os outros prisioneiros que estavam ali. E esse carcereiro, ao perceber que as portas das prisões estavam abertas, ele teve a certeza de que aqueles homens sairiam e se vingariam dele. E por isso ele pegou uma espada e ficou preparado para poder tirar a própria vida e não morrer nas mãos daqueles prisioneiros, pois esses poderiam torturar até a morte, e preferia tirar a vida o mais rápido possível. Mas Paulo gritou forte, dizendo a ele para não retirar a própria vida, e o ajudou, o conduziu de forma que pudesse compreender que eles eram homens de Deus e estavam ali a serviço de Jesus Cristo. E assim, o carcereiro, ao invés de ter medo, passou a se unir a eles e ter uma comunhão com Paulo e Silas, levando eles até a casa deles, apresentando a eles a sua família e recebendo ali orientações da evangelização sobre a palavra de Jesus Cristo. Com isso nós podemos perceber que, apesar da situação ter sido ruim, todos os problemas terem acontecido ali dentro da prisão, Paulo e Silas conseguiram resgatar uma alma para a vida de Cristo, para viver a comunhão que Deus nos convida a viver. Às vezes, nós achamos que as almas que nós precisamos de salvar estão apenas em lugares que estão sendo há perseguições de pessoas, nas ruas, sendo que até mesmo dentro de uma prisão, longe daqueles que são os criminosos e bandidos, há pessoas que precisam ser salvas nos bastidores, que são, até mesmo hoje, se colocarmos na situação dos nossos dias de hoje, os policiais, os delegados, entre tantas outras pessoas que estão por trás e necessitam da mesma forma que um pecador precisa de orientação através da vida em Cristo. Porque é uma vida muito difícil ter uma vida de uma pessoa que às vezes tem que bater nas pessoas, tem que maltratar as pessoas e viver situações que acabam sendo pecaminosas. Nós sabemos bem que existem situações que as pessoas fazem isso, principalmente quando se envolve a questão prisional no Brasil.
Os prisioneiros às vezes são pessoas rebeldes, pessoas que maltratam os outros, e essas pessoas que têm que lidar com isso têm uma vida muito difícil porque precisam de manter uma vida em Cristo, porém precisam de ter braço forte, agir às vezes com agressividade para poder conter pessoas que são tão agressivas que dificilmente podem ser contornadas apenas com uma boa conversa. Nós precisamos de aprender a lidar com isso, e a melhor forma é através do Espírito Santo, assim como aconteceu com Paulo e Silas. Eles sempre estavam em oração, sempre estavam vivendo essa comunhão com Deus e por isso tinham essa inteligência e esse aprendizado. Não é fácil para nós que não temos essa convivência com o Espírito Santo, e aqueles que estão buscando precisam de se aprofundar mais para poder alcançar esse estágio tão alto que Paulo e Silas alcançaram para poder converter o coração de uma pessoa que estava tão acostumada a viver com a violência. No mais, vamos ouvir uma reflexão agora do Salmo Responsorial. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Como nós sabemos muito bem, Deus sempre está disposto a nos ajudar, sempre está disposto a colocar na nossa vida os auxílios necessários e as graças necessárias para cada um de nós. É claro que isso só vai acontecer quando nós trilhamos os caminhos que somos convidados a trilhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer alcançar as graças que você tanto necessita, a primeira coisa é seguir a Jesus. Nós temos vários caminhos para percorrer. Às vezes as pessoas colocam na sua cabeça que o nosso Deus é um Deus que quer castigar, que quer colocar-nos numa vida difícil, e isso não é verdade. Quem nos coloca na vida difícil, nos coloca nas dificuldades da vida, somos nós mesmos, porque nós temos caminhos para trilhar e para percorrer. Se estamos numa certa avenida, chega um dado momento que teremos duas placas para poder decidir. Ou você vai para o caminho de Deus, ou vai para o caminho daquele que é o dominador do mundo, que é o Satanás. Você tem as opções para escolher os caminhos. E muitas vezes nós escolhemos seguir o caminho de Jesus e no meio do caminho nós decidimos cortar atalho e passar para o lado do mal. Muitas pessoas fazem isso e é uma vida muito difícil, porque se você quiser cortar caminho saindo da vida de pecado e voltar para a vida de Cristo, infelizmente você não conseguirá encontrar atalhos para isso. Se você quer receber as graças de Deus, viver aquilo que Deus o convida, você vai ter que voltar lá atrás e reiniciar o seu caminho. Isso funciona da seguinte forma: se você maltratou algum de seus irmãos, fez alguma maldade, você deve voltar atrás, pedir perdão ao seu irmão, se arrepender e buscar a viver a santificação, ou seja, reiniciar tudo novamente. Agora, se você está na vida de Cristo e quiser pular para o pecado, é muito fácil e muito simples. Porque Deus te dá a liberdade de fazer o que você acha que é melhor para a sua vida. Já diferente do outro lado, que não te dá essa liberdade, que quer que você mantenha-se nos pecados, te induzindo, te seduzindo e te forçando, de certa forma, a viver a vida de pecado que será lhe apresentada a cada momento. Nós não somos extremamente forçados porque nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas quando nos é apresentadas as nossas fraquezas cada dia mais e cada dia mais, nós temos uma oportunidade muito maior de sermos seduzidos por esses pecados e assim forçados pelo desejo a viver aquilo que nós tanto desejamos. E assim não alcançaremos as graças que nós precisamos, como é convidada no Salmo Responsorial. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Para que ele possa estender o braço, você deve escolher Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ouvir uma reflexão agora, nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vai nos falar sobre a partida de Jesus.
Jesus teria que retornar ao Pai porque ele veio apenas para cumprir a missão de entregar a sua vida na cruz, derramar o seu sangue e assim levar a palavra de Deus a todas as pessoas e dar ao mundo a oportunidade de receber o Espírito Santo. Conhecendo a palavra e recebendo o Espírito Santo, nós teríamos uma comunhão com Deus, o que não acontecia antes. Essa comunhão com Deus aconteceria através do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio até nós depois da morte de Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus Cristo que abriu margem para que o Espírito Santo viesse a cada um de nós. Porém, os discípulos de Jesus, pela convivência, pelo apego e pelo amor que tinham a ele, não queriam deixar Jesus ir. Porém, se Jesus não fosse, o Espírito Santo também não iria vir e não daria a oportunidade deles de darem continuidade na evangelização da palavra através da força que Deus os daria para ajudar a levar esse evangelho que Jesus Cristo havia os ensinado. Então Jesus tentou os alertar da melhor forma possível que era necessário que ele fosse para que todos recebessem o Espírito Santo. E assim foi como aconteceu e que nós conhecemos muito bem. Jesus partiu para junto do Pai e enviou o Espírito Santo a todos os seus discípulos. Podemos ver muito bem isso através de várias histórias narradas por Paulo, narrada pelos apóstolos, que mostra a presença do Espírito Santo através de Pentecostes. Esse Espírito Santo mostrou a cada um de nós que Deus é capaz de agir em qualquer um, até mesmo nas pessoas pecadoras. Ela só tem que escolher e optar a viver uma vida de fé em Cristo e optar a respeitar os mandamentos de Deus. Se a pessoa não fizer isso, não receberá o Espírito Santo. E esse é um compromisso diário, constante, que você não pode desistir de uma hora para outra. Se você desistir, não receberá mais o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo e cai em tentação, terá que recomeçar toda a jornada de preparação, purificação, para novamente receber o Espírito Santo. E sabemos bem que quando caímos em pecado depois de vivermos uma vida de santificação, fica muito mais difícil de voltar atrás e corrigir os nossos erros, porque a vontade é de nos adentrar cada vez mais nos pecados, a viver cada vez mais as coisas erradas da vida. Por isso, ouça as palavras de Cristo que elas têm para nos ensinar hoje. Só com conhecimento que nós podemos ajudar o nosso irmão, principalmente ajudar a nós mesmos. Informações falsas, pessoas tentando nos enganar, igrejas mentindo, há muitas por aí. Mas a Bíblia não pode ser enganada. Então pegue a palavra de Deus, leia, busque entender o que realmente Cristo esperava de você. Não o que às vezes outras pessoas por aí dizem para você que Cristo espera. O que Deus espera de você está na palavra de Deus e é servir a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você só chegará a Deus Pai se receber o Espírito Santo e ouvir as palavras de Cristo. Vamos ouvir, aliás, concluímos hoje a nossa reflexão da liturgia da palavra. Para que você gostou, deixe um like para a gente aí, deixe um comentário e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.